esquentando. Está esquentando. Negão que vai suar. Deus está trabalhando neste lugar aqui. Ele vai trabalhar do jeito dele. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho visto uma conversa nesse país. Esse negócio de falar em estranho. Esse negócio de falar em outras línguas que não sei o quê. Então, um bando de Cristo normal. E o diabo tal. Aleluia! Daqui a pouco não vai poder falar em mistério com Deus nem na casa mais. Aleluia! Meu Deus, aleluia! Mas não vai ficar assim não, Deus vai dar resposta. O povo de Deus, vou repetir, é um povo alegre. É um povo que se move. É um povo valente, um povo que glorifica o nome do Senhor. Eu não vou forçar você na glória, não. Não. Você vai sentir e vai abrir a boquinha e vai dar glória a Deus. Vai ser natural. O crente chega ao Espírito Santo, ele dá glória. Ele exalta, ele bendiz o nome do Senhor. Fique de pé nessa noite em nome do Senhor. Quero me apresentar. Quem não me conhece, sou apóstolo Alexandre Vieira. Pela graça de Deus, Deus nos concedeu um ministério no estado de Goiás, na cidade de Goiânia. Alguns irmãos queriam ver a pastora Jane, né? Queria a pastora Jane, queria a pastora Jane. Não foi dessa vez, irmãos, mas ela vai ter oportunidade de vir. E aí a bênção vai ser completa, certo? Mas enquanto isso, nós estamos aqui para a glória do Senhor Jesus. Segui esse ministério, né, pastora Eva, os irmãos aqui, mais antigos. Cheguei aqui, solteiro e saí casado. Para a glória de Deus. E quando eu volto aqui, eu tenho a imensa felicidade e alegria de estar aqui neste lugar. Eu sou grato a Deus pela vida de vocês. Estou conhecendo alguns aqui, alguns jovens também, sejam bem-vindos. Alguns que eu convidei também, sejam bem-vindos em nome do Senhor. Porque nós estamos aqui num só corpo. Eu vou falar um pouco sobre isso. Essa comunhão, essa unidade. Mas o tema da mensagem é o ruído. Apóstolo, o ruído. Vocês vão entender por que isso. Amém? Quero orar com vocês. Coloque a mão sobre o seu coração. Senhor, Pai, Tu és Deus grande e maravilhoso na terra dos viventes, na terra dos profetas. Pai, há profetas aqui na casa, Pai. O Senhor está na casa, Deus. Glória a Deus. Pai Santo, quando o Senhor está na casa, Pai, tudo muda, Pai. Uma simples palavra, Pai, enchida pelo Teu Espírito Santo, um louvor simples se torna, ó Deus, uma grande manifestada do Teu poder, Pai. Senhor, no nome de Jesus Cristo, tira, Pai, todo ladrão de mensagem, toda mente divagante, toda mente voadora, no nome de Jesus Cristo, que toda opressão caia por terra, no poder de Jesus Cristo. E o Teu povo, Pai, possa alcançar aquilo que o Senhor tem para eles nesta noite, em nome de Jesus. Amém? E a palavra do Senhor, Novo Testamento, você que tem Bíblia, você que não tem, se chega alguém que tem a Bíblia, Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. Bendito seja o Senhor dos Exércitos, Ele é santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 6. Glória a Jesus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Tem alguns irmãos que estão ainda procurando. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 6. Atos dos Apóstolos. Você que está com dificuldade, vai lá no índice Novo Testamento. Tem Mateus, Marcos, Lucas, João, depois Atos. É o quarto livro do Novo Testamento. Exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Parece que todos encontraram. Quem encontrou, diga glória a Deus. Você que pode, se coloque de pé, por favor. Você que pode, você que não pode, fique na graça do Senhor Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. E quando, pois, se fez ouvir aquele ruído,
Em outras versões, voz, estrondo. Afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Cada um os ouvia falar na sua própria língua. Pode se assentar, meus irmãos. Exaltado seja o nome do Senhor. Os amados, quando me deparei 3 dias atrás, o Senhor me trouxe a revelação da palavra, que quando eu chego aqui, para mim é uma responsabilidade muito grande. Olha que eu prego mais de 20 anos a palavra, mas é uma responsabilidade muito séria com Deus. E o Senhor me falava naquela tarde, dizia: esta palavra que eu tenho para falar com o meu povo, e diga para eles que, conforme a obediência, repita comigo, obediência deles, eu vou fluir o meu espírito. Vai ter um ruído, vai ter um manifestar. Quando nós vemos esse texto, que é muito conhecido da maioria aqui, ali começa a história da igreja. A igreja estava em oração, cerca de quase 120 pessoas num local em oração, porque havia uma promessa. De vocês que estão aqui, a maioria, Deus fez uma promessa. Se não fez, vai fazer a promessa. Só que muitas pessoas esquecem que diante de uma promessa tem 2 coisas. A primeira coisa, Deus dá a promessa e diz: eu vou fazer. Mas nesta promessa, Ele diz: para me cumprir essa promessa, tem que ter a obediência. A palavra do Senhor. E quando vejo esse versículo no qual Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, descreve o que aconteceu na igreja, antes disso Jesus ficou, depois de ressuscitar, 40 dias na terra, ministrando, falando, mas ele traz uma palavra e uma promessa dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. E o que eu tenho visto no seio da igreja brasileira e até da igreja mundial, vamos dizer assim, todo, obreiros e obreiras querendo fazer a obra de Deus sem serem cheios do Espírito Santo de Deus. É impossível. É exatamente como um mecânico que não tem uma ferramenta, não tem chave de boca, não tem nada, não tem chave de fenda. Como que vai mexer no carro? Não tem nada. E muitas pessoas estão querendo fazer a obra de Deus por várias maneiras. Tem pessoas que têm boa intenção de fazer a obra, mas que falta o principal, o revestimento do poder. Porque quando tem este poder, muda tudo. Quando há este poder se manifestar do Espírito Santo, isso que impacta, que transforma a vida das pessoas. Eu me lembro que quando eu conheci o Senhor muito cedo, eu recebi uma promessa, juntamente com 2 jovens. Uma professora de escola dominical dos adolescentes foi usada no dom profético, dizendo que ali sairia um grande pregador, um levita e um missionário. Ninguém esperava. Eu era aquele tipo de pessoa que entrava muito e saía calado. E de repente Deus usou aquela irmã e falou assim: Deus vai te levantar na terra. Quando os meninos olhou aquilo, falou assim: o Alexandre, como tu vai perecer que ele não fala? Mas aí eu lembro da palavra que Deus falou com Moisés. Poxa, quem fez a boca do homem? Quem fez a orelha do homem? Quem fez o olho do homem? Quem fez você? Quem fez sua família? Quem fez tudo que tem na sua vida? Quem te deu foi Deus. O ministério que Ele te chamou, é de Deus. A sua família está na mão dEle. Por mais que Satanás se levanta, Deus está dizendo para pessoas aqui: tudo que você tem vem de mim. É apenas você crer e acreditar. É simplesmente você crer e obedecer, porque o Senhor vai agir da maneira dEle.
esquentando. Está esquentando. E quando vejo a igreja em oração, de repente vem um momento que enche toda a casa. Quem já foi batizado com o Espírito Santo, eu poderia deixar aqui contar testemunho até outra semana, é coisa extraordinária. Eu me lembro que quando no meu aniversário o Senhor falou assim: eu vou te batizar com o Espírito Santo, eu falei assim: estou ficando doido. E aí quando eu fui para um culto no lar, meu pai e minha mãe falou assim: você não vai? Eu falei: eu vou. Se você for, vai ficar de castigo, não tem problema não. Mas eu vou. Porque estava dentro do meu coração, da minha alma, que tinha algo que Deus ia fazer. Quando eu cheguei, os irmãos estavam dentro do coração. Deixa eu dizer uma coisa para você. A igreja que ora, Deus move. O crente que ora, Deus move. E se o crente é obediente, aí que o negócio fica mais forte ainda. Glória a Deus. Eu tenho um provérbio, talvez você conheça, eu quero te lembrar, que diz: muita oração, pouca oração, nenhuma oração. Eu tenho visto geração de crentes que não quer orar. Nem na igreja. Quando fala na hora da oração, aguenta aí vários. Ele escapou. Glória a Deus. Mas aí você não sabe, Jeová te pega na esquina, te pega você na curva. Verdade. Aí vem o problema, aí vem a dificuldade estreita. Aí a jovem começa a pedir oração para a mamãe e para o papai. Aí Jeová não deixa nem mamãe e papai orar. É como ele. Aí estreita a terra. Aí o crente começa a orar na madrugada, começa a orar meio-dia, 3 horas da manhã. É 24 horas de oração, porque Deus ele quer comunhão conosco. Você não entende o mistério. Quando você entender o segredo de Deus, você vai entender que quanto mais você está ligado com Jesus Cristo, quanto mais você está ligado com o Espírito Santo, existe uma conexão com você e com o Espírito Santo, e Ele vai falando com você, e você vai ouvir a voz dele. Bendito seja o nome do Senhor. Quando eu volto ao Antigo Testamento, tem alguns textos que falam desse ruído. Eu quero citar alguns. Quando Davi é levantado como rei, os filisteus se levantam contra Davi. Mas aí Davi consulta a Deus se era para ele ir ou não ir. E nessa consulta a Deus, Deus diz para ele: espera um pouco, quando você ouvir o ruído das amoreiras balançando, pode ir que eu te dou a vitória. Davi fica atento aqui. Quando começa a balançar, onde Deus estava passando à frente, Davi vai e vence os filisteus. Escute aí. Contudo, os filisteus retornam com um exército ainda maior. Olha a revelação de Deus para ti que está nessa noite. Quando você está na direção de Deus, tem uma luta que você vence, mas o adversário ele vai voltar mais furioso para tirar fora. Está me entendendo? Nesse caso, os filisteus se estendem sobre a planície uma multidão. Novamente Davi consulta a Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa: quantas pessoas que estão dentro dos ministérios, dentro da igreja, que faz projetos, planos, e não é errado você fazer plano, mas não consulta a Deus. Faz de qualquer jeito. Eu vou fazer o meu jeito. É o meu ministério. É a minha vida. Tua vida é de Deus. Você foi comprado pelo sangue de Cristo, remido pelo sangue do Cordeiro. Davi então consulta a Deus e novamente ele espera. Quando de repente ele ouve um ruído, é a resposta de Deus. E depois disso ele vai e abre como se fosse uma brecha e vence e derrota os filisteus. E novamente os filisteus não se levantam. Mais adiante nós temos um profeta muito conhecido, que é chamado o apóstolo Elias. Já tinha tempo que Israel estava na seca, não chovia, pela palavra do profeta Elias, servo do Senhor.
Mas ele sobe o monte e começa a falar com o Senhor. E de repente, ele orando, pede para o seu servo que vai. E ele volta algumas vezes. E o servo vem com a resposta: meu senhor, eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão. Tamanho da mão de... Deixa eu dizer outra revelação. Para Deus fazer coisa grande, ele começa no pequeno. Para Deus começar a fazer estrondo, ele começa no ruído. E nesse ruído ele começa a crescer e manifestar o poder dele. Elias aperta o cinto e dá uma carreira. Se ele estivesse disputando, se não soubesse, ele ganhava. Você pensa que foi de uma maneira física? O poder de Deus se manifestou na vida dele. Ele correu e foi adiante da carruagem de Acabe e disse: olha, desce logo, porque vai vir grande chuva. Vai vir chuva. O homem de Deus, a mulher de Deus que tem visão é diferente do homem natural. E às vezes as pessoas não entendem que ele é louco, mas não é pelo poder de Deus, porque ele entende e ela tem a revelação. Aquele que tem a revelação é diferente dos outros, porque ele entende o agir manifestado de Deus na vida dele. Bendito seja o nome do Senhor. Depois veio a chuva, onde ninguém estava vendo, o profeta viu. A palavra profeta é o homem de visão. Hoje o Senhor quer abrir os teus olhos, porque muitas pessoas estão andando na carne. A palavra de Deus diz: se nós militarmos na carne, nós vamos ter consequências, obras da carne. Mas se nós andarmos do Espírito, nós vamos agradar o Senhor. Mais adiante, nós temos um outro ruído. No exército dos assírios estavam ali com guerra contra o povo de Judá. Senaqueribe havia vencido todos os reinos, e ele afronta o Deus de Israel. Ezequias, juntamente com Isaías, apresenta aquela carta escrita em aramaico. E num determinado local, no arraial dos assírios, há um rebuliço tão grande que eles se assombram e falam assim: vamos embora, porque parece que os israelitas contrataram os egípcios, outros povos. Eles começaram a ouvir um barulho de uma grande multidão marchando. A palavra de Deus diz no livro de Salmos, no capítulo 46, versículo 1: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Vinde e contemplai as obras e as assolações do Senhor. Ele quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros do inimigo no fogo. Aquietai-nos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor dos exércitos. Serei exaltado nos céus, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, o Deus de Israel, o Deus da igreja está neste lugar. Ele se manifesta neste lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Eu poderia citar todos os moveres e ruídos, mas eu quero adiantar um pouco. Eu tenho algo que Deus já fazer aqui muito grande. Glória a Deus. Eu sou apenas o carteiro que vou passar a mensagem, só isso. Logo da segunda-feira, eu estava com algumas coisas, até falei com o apóstolo Elias, mas o Espírito falou assim comigo: você tem que estar lá. Sabe por quê? As pessoas ficam admirando: nossa, como que Deus usa aquele irmão? Como que usa aquele irmão? Mas você não sabe o estreito que o vaso passa. Você não sabe que certas coisas que Deus exige do vaso. Deus só usa gente que é obediente à palavra dele. Isso eu não estou querendo dizer que bispo, apóstolo,
pastor, presbítero, não. Isto é para a igreja. Quando vejo esta palavra aqui, o povo estava reunido, e de repente veio como se fosse línguas de fogo a pousar sobre cada um deles. Glória a Deus. E foi distribuída. Eles começaram a falar em outras línguas. E aquelas pessoas que estavam ao redor ficaram atônitos, porque o que aqueles galileus falavam era exatamente o glorificar a Deus na língua daquelas pessoas que estavam ali. Eles ficaram admirados. Por que aconteceu isso, apóstolo Alexandre? Porque aqui, quando Deus começa a fazer, sai fora do natural, sai fora da rota, sai fora do protocolo. Porque se Deus não é gente, não é homem para mentir, mas quando Ele manifesta, a glória dele acontece. E quando a glória se manifesta, o povo dele se exalta o nome do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Terminando meu testemunho, quando cheguei lá, todo mundo começou a orar. Aí nós olhamos, de repente, quando eu fechei meus olhos, orando, glorificando, Deus abriu os meus olhos. Eu vi uma bola de fogo batendo na minha cabeça. Quando aquela bola de fogo bateu na minha cabeça, vermelha, azul, ela bateu do lado da irmã, foi batizado, outro irmão foi batizado, outro foi renovado, outro foi batizado com o Espírito Santo. Irmãos, quando eu olhei para mim, é uma força tão grande, tão poderosa, que a primeira pessoa que eu fui para a escola, Deus mostrou a vida dela toda. Como, né, pastor Eva? Eu sou covarde, né? Aí eu entreguei. Não tem segredo, não. É só obedecer. Tem um vaso que às vezes tem que ir para um lado, tem que ir para o outro, para Deus trabalhar nele. Tem dificuldade de ser obediente. Irmão, se você pegar de Gênesis Apocalipse, Deus preza a obediência em nome dele, para manifestar a glória dele. Há pessoas aqui que estão esperando coisas grandes, e o Deus que nós servimos é um Deus do extraordinário, é um Deus de grandeza. Mas se você não colocar a palavra dentro do seu coração e entender o que o Espírito Santo está falando para você, que Ele quer começar a fazer um hino na tua vida, Ele quer quebrar maldição, Ele quer fazer cura, Ele quer fazer uma transformação tão grande que vai entrar para a sua história. Mas se você não for para diante, não tem como Ele agir, não tem como Ele fazer aquilo que Ele quer fazer na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. É interessante que as pessoas, quando vêem uma revelação de Deus, um profeta ou profetia de Deus, elas vão atrás. Elas querem resposta. E nós, pela misericórdia que somos usados, nós temos que estar prontos para isso. Mas será que você está pronto? Meu Deus. Do reboliço de Deus na tua vida? Porque o profeta Abacuque questionou Deus. Mas quando Deus lhe deu a resposta, ele ficou assombrado porque ele não esperava. Quando o profeta Isaías recebeu o seu chamado pela morte de um rei que ele conhecia, era amigo dele. No capítulo 6 de Isaías, versículo 1, no ano que morreu o rei Acás, eu vi o Senhor assentado. Ali foi o chamado dele. Houve um ruído, você pode ver que aqueles querubins, aqueles serafins, melhor dizendo, começaram a dizer santo, 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 santo. E na medida que eles diziam santo, santo, começou a ter um ruído, começou a manifestar tão grande, e a glória de Deus se manifestou. Quando Moisés vai então para o Sinai, começa a ter um estrondo, um ruído, e o povo fica assombrado e assustado, e dizendo assim: Moisés, fala-se você com Deus e não nós. Porque o povo ficou assombrado, porque a glória de Deus se manifestava ali naquele lugar. Quando Deus manifesta a cura, a libertação, a batismo com o Espírito Santo, a abertura de porta, a poder de Deus se manifestando, a glória de Deus, a coisas extraordinárias. Bendito seja o nome do Senhor.
mente quando eu vejo aquela multidão se afluindo, meio assustada, vendo que aqueles homens que nunca estudaram não eram poliglotas, eram simples. Uma coisa que eu aprendi com Jesus gosta de pegar o menorzinho, aquele que ninguém dá nada, aquele que fala assim, isso aí não vai dar nada não, esse troço aí não vai dar nada não, hein, jogar. Pega lá e faz. Aí cantou Macará, Sopecai, cheio. Mas eu me lembro de Gênesis. Vou trazer a memória de vocês. Quando o povo estava ali preparando a torre de Babel, porque a ordem de Deus, preste atenção, existem coisas que Deus pede, mas tem coisas que Deus ordena. Verdade. É diferente. E Deus dá uma ordem para aquela geração que se multiplicasse, mas eles que se rebelaram e ficaram só no lugar e começaram a fazer uma torre. E diz a história bíblica que Deus desceu e viu a intenção do coração deles, que se ele deixasse ia ser um problema. Mas aí Yahvé desceu e começou a confundir. Um falava em aramaico, outro falava em inglês, outro falava em grego, outro falava em latim, ninguém entendia nada, ele confundiu. Quando eu vejo essa palavra aqui, é o inverso. Deus falando com o homem através do seu segredo. Quantas pessoas que chegam, que são de patente alta, que começam a ver, quando um crente começa a falar em outras línguas, falam assim, gente, como pode isso? Essa pessoa nunca aprendeu, está falando algo impressionante. É um segredo de Deus para os nossos dias. Eu sei que você está preocupado com as notícias que está acontecendo, né? E as notícias que o jornalismo traz são as piores possíveis, certo? Mas a notícia de Jesus é a melhor possível. Não estou com palavra motivacional, mas uma palavra profética. Glória a Deus. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, o sobrenatural vai acontecer na tua vida. E não vem que esse papo não será, não. Se você colocar dúvida, você já perdeu. Porque Deus não trabalha na dúvida. Aleluia. Deus não trabalha dessa maneira. Deus deixa o problema chegar ao último grau crônico, onde eu e você falamos assim, é só Deus. Glória a Deus. É só Deus que pode fazer. As pessoas às vezes procuram um homem de Deus, fala assim, ou uma mulher de Deus, ô pastor, agora Deus, a gente olha, né, para ele e fala assim, você já deu a resposta abençoada. Você já colocou na mão daquele que tudo pode, aquele que chama a existência as coisas que não existem, porque para ele todas as coisas são visíveis. Para ele e por ele são feitas todas as coisas. Para ele toda a glória, toda a honra pertence a Jesus Cristo. Espere um pouquinho. Espere um pouquinho. Glória a Deus. Vamos exaltar. As pessoas estão perdidas dentro da igreja, sem direção. Deus tem mostrado isso. Boa parte do povo que se diz povo de Deus é um povo perdido, um povo desesperançado, desesperado. Irmãos, deixa eu te dar uma notícia. Nós somos o povo da promessa. Nós somos o povo que passa pela água. Nós somos o povo que passa pelo fogo, não é consumido. Nós somos o povo que passa no meio dos leões. E por que você está desistindo fácil? Eu vi os irmãos cantando aqui. Deus mandou te dizer o quê? Que vai? Vai o quê? Vai acontecer? Eu posso ficar aqui 1 hora. Não vai ser.
pregando. Quando chegar no teu lado, o diabo fala assim: rapaz, não é desse papo não, os caras estão vendo como está destruído. É, Deus. Aí, ó, acontece nada. Entrega e não acontece. Deixa eu trazer a revelação de Deus. Tem pessoas aqui que precisam passar por um processo de libertação. Porque se não passar pelo processo, o diabo fica lutando. Mas tem pessoas aqui que estão passando por um processo que é necessário para testemunho. Você está passando por um processo para ter algo para falar, para testemunhar, para ter autoridade e dizer assim: você está passando essa situação, ei, eu quero te dizer, aguenta firme porque Jeová está chegando, o momento está chegando. Bendito seja o nome do Senhor. Certamente me disseram assim: apóstolo, tem hora que você grita demais, você é muito acelerado, prega mais calmo. Irmãos, a verdade falada calmo ou gritada é a verdade. Cada um tem uma maneira de Deus usar. Deixa eu trazer a revelação para vós aqui. A maneira que Deus se usa é dessa forma mesmo. Quem te chamou foi Jeová na terra, na sopa, porque tu está temendo o homem, que o homem está criticando para te parar, sendo que Deus está dizendo para prossiga. A igreja, eu estou contigo, eu sou o Senhor teu Deus. Sabe o que acontece? Jesus tem vaso que esquece de um detalhe.